Olá, eu sou o Felipe Gibran. E eu sou o Walter Pinheiro, mais conhecido como Teólogo no Boteco. E esse é o RPCast. Esse quadro se chama Consagrado, e nós batemos um papo com pessoas que nos inspiram dentro desse universo da espiritualidade. Hoje temos o privilégio de receber aqui a Flávia Luiza. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigado por topar esse nosso convite. Obrigada, é um prazer bater esse papo com vocês. Mas antes de a gente começar aqui, Flávia, queria que você falasse pra gente, né, quem é o Vaso. Fala aí um pouquinho pra gente, dessa nossa enorme audiência aqui, né? De quem é a Flávia, o que você faz, de onde você vem, o que você come. Então, essa é a pergunta acho que mais difícil aqui de todas, né? Bom, eu atualmente tenho dado aula no curso de Teologia do Isabela e já venho há um tempo estudando Teologia, especialização, mestrado em Ciência da Religião e também uma caminhada de estudo assim sozinha. E gosto muito de participar dos congressos científicos. O que eu gosto mais e que tenho mais são publicações na área de Teologia Bíblica. E o texto bíblico em si é que ele me instiga bastante e a minha pesquisa, o que me move mesmo é essa pesquisa, dessa leitura mais crítica, mais contextual e saindo muito do fundamentalismo, né? Para uma proposta aí de uma leitura mais contextualizada da Bíblia. Isso é o que me move basicamente. Acho que falar comigo vai ser bem perceptível nesse sentido. Flávia, de onde você tirou essa ideia da sua vocação como professora e teóloga? Quando você decidiu isso? Você estava orando no monte? Alguém te incentivou? Como foi esse processo? Olha, isso foi um processo natural na minha caminhada. Na verdade, assim, eu fui criada desde pequenininha em igreja protestante, batista. E eu até me lembro que eu era adolescente, assim, eu tinha uma Bíblia que era toda marcada, mas só o Novo Testamento. Eu lia ali aquelas cartas de Paulo, o Novo Testamento, toda coloridinha, porque o Antigo eu não entendia nada, então nem passava por ele. E eu fui, assim, sempre muito engajada, assim, né, em alguma igreja local, sempre participando muito e comecei a ler muito. Mas só que quanto mais eu lia, mais as questões apareciam, ao contrário de serem solucionadas. Mas sempre era muito instigante para mim. Aí eu comecei, por exemplo, comprar enciclopédia, comprar outros livros, tentar ler, comentário. A primeira coisa foi Bíblia com introdução a cada livro. E assim. Comecei a estudar em casa. E aí que também comecei a entender um pouco mais, pelo menos, da história linear assim, do Antigo Testamento. E aí eu ouvi falar, alguém me falou de uma especialização em teologia bíblica na FAT. E foi uma época da minha vida assim, que eu consegui entrar, fazer, e dali eu grudei nessa coisa e tive uma orientadora assim, maravilhosa, que viu o meu interesse e aquela minha busca, até mesmo como uma questão pessoal, não era como uma questão profissional, alguma coisa assim, não. Eram questões pessoais que eu não entendia, aquela leitura assim, né, muito legalista, moralista da Bíblia. Algumas coisas começaram a não fazer muito sentido para mim. E aí, então eu queria descobrir mais, a ler mais. E aí depois dessa especialização eu encontrei a faculdade jesuíta e fui fazer um mestrado na PUC, fiz várias disciplinas também na pós-graduação em teologia na faculdade jesuíta. E sempre eu focava mais a área da teologia bíblica. Então eu enveredei por esse caminho por questões mesmo pessoais, particulares, uma história de vida mesmo. Mas assim, bem ou mal, não sei. Porque hoje na minha casa, meu irmão disse outro dia que quando eu converter eu vou ser uma bênção. Você falando da sua história, uma coisa curiosa, porque alguns relatos, algumas mulheres que eu escuto, eu sempre ouço falar sobre um ambiente
mais hostil para o público feminino, se falando de mundo evangélico. Uhum. Mas você falando da sua história, aparentemente esse espaço de fala, esse espaço de aprendizado, esse espaço de troca, aparentemente para você sempre esteve disponível. Será que você deu sorte nas caminhadas, nas igrejas? Ou como é que foi? Você percebeu alguma diferença de espaço para você ser mulher? Ou isso nunca tocou assim na sua caminhada? Então, eu tento uma fala sobre isso que realmente pode ser um pouco atípica, mas eu vou ser fiel à minha trajetória, né? Claro. Eu realmente não posso falar em algo pessoalmente difícil e hostil nesse sentido. Agora também eu sou uma pessoa assim já muito mais retraída, mais tímida, mais no meu canto mesmo. Então eu não sei dizer como as coisas foram acontecendo assim. Eu sei que o meu interesse era porque eu queria saber. Hoje eu sei bem menos do que antes, mas pelo menos o meu interesse era que eu queria saber. E aí, na igreja, eu não almejava nada além de participar como todas as pessoas. Mas as coisas foram acontecendo, assim, quando você vai estudando e alguma coisa... Por exemplo, eu já liderei professoras de departamento infantil. Criamos, na época, um que eu chamei de rebanhinho radical. Fizemos logo e tal. Então, assim, em cada área que eu fui passando, para mim era um lugar legal. Eu não almejava, eu tenho que ser a pastora ou eu tenho que estar pregando no púlpito. Não era essa a questão. Então, mas só que foi um diferencial, por exemplo, nesse rebanho radical, porque eu fazia todo um estudo, um trabalho com a equipe desse ministério, né? E daí você vai começar a dar cursos dentro da igreja mesmo. Aí eu comecei a fazer, vou fazer um curso para mulheres sobre o livro de Cantares, de Cântico dos Cânticos. Aí numa igreja que eu fazia parte no bairro, tivemos lá cerca de 100 mulheres fazendo um curso. Então as coisas vão acontecendo naturalmente. Aí eu tive mulheres da comunidade local, de outras comunidades, vizinhas que não eram nem de uma igreja protestante. Então eu acho que assim, você vai fazendo naturalmente, vai emanando daquilo que está em você. Né? As coisas vão fluindo. E aí depois, quando eu venho para a Rede, eu também quietinha lá no meu canto. Aí um dia fui convidada para dar uma palavrinha de 15 minutos na reunião de ceia, como era de praxe, uma palavra curta, porque a gente tem um momento de compartilhamento. Essa foi a primeira vez que eu tive uma fala na Rede. E até fiquei surpresa com o convite e tal. E daí as coisas foram fluindo. Aí depois eles me convidaram para... também fazer parte de alguma forma desse rodízio que há para a exposição bíblica no domingo. Aí o que eu mais gosto ainda e é muito interessante é que nós temos a Escola de Cristo lá. Então eu não estou falando especificamente da minha comunidade, estou falando da minha trajetória. Claro. E aí na Escola de Cristo as pessoas oferecem cursos e os irmãos e irmãs matriculam naqueles cursos que querem. Então todo semestre eu tenho um curso lá. Então, eu acho que é aquela coisa assim, você valorizar aquilo onde você está fazendo, porque o valor, quem dá a coisa que a gente faz é a gente mesmo. Né? Se a gente for falar que uma questão estrutural, claro que toda a comunidade protestante, ela vive ainda, como a nossa sociedade, totalmente, né, imbuída nesse sistema patriarcal. Isso é óbvio. A gente não está querendo aqui pintar um mundozinho de conto de fadas. Mas estou querendo dizer assim, a mulher, quem vai responder essa pergunta, essa questão, somos nós mesmas, as mulheres. Por quê? É irrelevante, por exemplo, participar de um departamento infantil, seja lá que nome se dê? Não sei. É irrelevante? Depende do que você vai fazer lá. Se você acha que criança é irrelevante, então deve ser. Então tudo depende da gente. Então eu já passei dentro das comunidades de fé por todos esses caminhos. E cada lugar foi imprimindo a minha marca, que era principalmente da leitura do texto bíblico. Porque se a gente não caminhar nesse sentido, nessa descoberta, nesse desbravar
a gente continua num vício de tradição, repetindo, ainda que a gente se enganje em movimentos libertários. Eu acho que a maior palavra libertária para um crente, principalmente um cristão protestante, vai vir da interpretação do texto bíblico. Por quê? É de lá que a gente tira. A gente diz assim, isso é pecado aonde? Não está na Bíblia. Ah, isso pode, não pode? Está na Bíblia. Então, você vai trabalhar outras linguagens primeiro do que essa tal dessa Bíblia. Claro. Né? Então, assim, a minha caminhada realmente como mulher na comunidade protestante, que sempre fui uma mulher assim mais retraída e tudo, realmente eu vejo que no contexto em que nós ainda estamos embutidos, eu tive uma caminhada tranquila, nunca me senti assim hostilizada, talvez porque eu nem percebo, gente, que eu acho que eu sou até um pouco lerda, talvez me hostilizaram e eu não percebi, porque estou feliz, né, no lugar que estou. Mas eu sei que em muitos lugares isso, por exemplo, é inadmissível, né? Então eu acho que talvez eu esteja também cercada de um privilégio, mas é que eu acho que também é escolha nossa, né? Onde, para os meus pastores, a nossa comunidade, uma mulher também, como diz alguns, pregar doutrina, é possível. Então, acho uma fala sua interessante sobre essa questão de nos libertar dessa teologia meio fundamentalista, desse caminho. Sim. Então, na sua visão, pelo que eu entendi um pouco, seria envolver a comunidade com a leitura do texto? Você acha que seria o primeiro passo? Ah, sim. Você quer falar mais um pouquinho sobre isso? Ah, gosto bastante. Então, porque em mim, na minha vida pessoal, começou assim. Então, assim, porque não há... Um protestante, qual que é a marca dele? Ele geralmente está com a Bíblia debaixo do braço. Hoje até que a gente já está com ela no celular, né? Então, eu vejo que o protestante, então, ele fala sempre assim, está na Bíblia. A gente sabe versículos de cor, a gente quer erigir como se diz, né? Um tratado teológico em um versículo. As pessoas têm hábito de ouvir pregações hoje, né, de várias formas que se tem. Então, a coisa passa essencialmente pelo texto bíblico. E é até interessante que há pouco tempo atrás eu fiz uma explanação sobre o livro de Amós. Parece que você está fazendo política. Quer dizer, mas será que parece? Será que Amós também não fazia política? Então, a gente vai percebendo que a nossa leitura é que é viciada na tradição. E a gente não se abre essas perspectivas do que haja realmente. O que eu digo muito é, se você não quer estudar, se você não quer abrir para o que a gente tem um texto antigo, um contexto cultural extremamente diverso do nosso. E a gente quer ler hoje com os olhos do nosso momento atual. Isso é extremamente contraditório. Então, há um caminho de interpretação de um texto tão antigo dessa maneira. Mas isso não se vê porque é o tal dos olhos da fé. Então, a gente acha que um texto é atemporal, né? E aí, o que eu falo sempre, a gente esquece que a Bíblia, nós temos livros. Então, um versículo, quem escreveu não estava querendo dizer nada com aquele versículo, ele está querendo dizer algo com o livro. E aí a gente vai... E é tão maravilhoso ver como as pessoas ficam encantadas quando a gente começa a discorrer do texto bíblico, porque na nossa tradição, principalmente, vocês já viram? Alguém vai fazer uma mensagem e fica assim, o tema da mensagem é X, agora eu vou procurar uns versículos que endossem isso que eu quero falar. Vou numa chave bíblica e acho Exatamente, uma chave bíblica. Então é aquela pergunta que se faz primeiramente na hermenêutica, né? O que o texto diz? Então nós não temos o hábito de deixar o texto falar. E o texto já está comprometido com a minha tradição. Então o caminho, olha, na minha experiência, no meu olhar, não só na minha vida, mas no que eu transito e vejo nas pessoas, e é tão interessante que quando às vezes você discorre sobre um livro, uma coisa, eu já tive experiência aqui em sala de aula na comunidade, e a pessoa fica louca, porque ela quer salvar a tradição.
mas em detrimento do texto bíblico. E ela não, mas ela é aquela que prioriza o texto bíblico. Então, é hora da gente questionar o dogma, né? E deixar o texto bíblico falar. Então, uma coisa que eu acho legal que você está dizendo é que, brincando assim, é muito difícil comunicar com a igreja e fazer a igreja entender que ela tem um óculos de leitura ou que ela está lendo a partir de alguém. Uhum. E aí, quando você vai dizer isso, algumas pessoas até se chateiam. Não, sou eu que leio a Bíblia, ninguém está me falando nada, mas a comunidade já parte de um viés de leitura que às vezes é impossível de se retirar, né? Então, assim, essa ideia que você está falando de voltar ao texto, fazer essa hermenêutica de entender o que é que o texto diz, uhum. e não o que é que o Lutero diz a partir do texto, não aquilo que o Calvino diz a partir, o que é que o pastor me diz. Isso é muito legal. O ruim é que ainda tem pouca abrangência nas comunidades, né? Sim. A gente acha que a Bíblia veio de Fechicler mesmo, com a capa preta, e a gente vai ler. Então, a história do texto também é fantástica, né? E aí é interessante que você falou, porque o que Lutero falou que é Calvino. E se você for olhar cada interpretação dessas pessoas que a gente tem, né, como referencial, a cada época, elas são subsidiadas por aquilo que eles tinham de acessível na sua época. Aquilo seu que tempo, seu espaço, claro. Bombardeava também, quais as questões que eles vivenciavam. E hoje a gente tem que fazer uso também das ferramentas que nós temos disponíveis na nossa época, né? E é interessante isso que você citou, porque há maneiras também de se dizer. Então não é fazer uma desconstrução para deixar ruir, é propor uma nova construção, né? Então acho que o fundamental disso tudo é quando a gente faz com amor, respeitando a história de cada um, assim como a nossa foi construída gradativamente, né? Mas no frigir dos ovos é tudo muito bonito porque a gente tem em Jesus o exemplo maior, né? Então, se ele se entregou pelos projetos do Pai, ser fiel, para que a gente pudesse ver nele, né? E para que a nossa vida se emanasse através desse exemplo dele, assim também a gente deve fazer pelo outro e caminhar mais uma milha e andar. Eu estou bem nesse discurso, assim, sabe? De paz, de amor, de tranquilidade, de acolhida. E tô bem não, esse eu acho que a palavra do discurso do evangelho mesmo, né? Então, Flávio, eu achei muito interessante esse recorte que você fez sobre você estar aprendendo sobre o texto novamente, relendo ele a partir da sua exegese hermenêutica e não empurrar isso na goela abaixo da comunidade, que também não tem acesso nesse nível de estudo que você tem. Eu pensando na condição de seminarista, estudante de teologia, qual é o conselho que você dá, como professora, você daria para seminaristas de ter essa paciência de ser exposto a vários tipos de livros, vários tipos de outras abordagens e voltar para a comunidade, não causar divisão, não brigar, não ficar com raiva do pastor? Então, em primeiro lugar, sempre eu acho que hoje, assim, depois de uma caminhada já, a gente amadurece, né, porque a gente empolga. Num começo, assim, você começa a descobrir as coisas e fala, nossa, mas ninguém sabe isso, eu tenho que falar isso pra galera. E, na verdade, assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente deve perceber que pouco ainda conhece, porque tem muito universo para se descobrir. Então, sempre acho que é se considerar humilde e servo dos outros, né? Então, você já viu aquela fala que os pastores morrem de medo de seminaristas, eles não querem seminaristas na igreja deles, que fazem teologia, porque as pessoas chegam e arrebentam tudo, porque geralmente são jovens, estão empolgados, aí quando começa o curso, e aí começa a questionar aquilo que o pastor está lá e fala há 20 anos e tal, né? Mas em primeiro lugar, a frase que eu gosto demais de falar sempre: ama e faz o que você quer, que é o do Agostinho. Então, o que isso aqui vai edificar? Olha, isso aqui vai para esse caminho vai ser de construção. Será que esse aqui, eu ainda por enquanto eu não posso ficar para mim e amadurecer essa coisa aqui dentro de mim? Nunca desvalorizar, eu acho que as pessoas e a nossa comunidade de fé por aquilo que a gente está aprendendo agora, sabe? Não, se a gente está tendo essa oportunidade, para que ela seja uma bênção mesmo para a nossa comunidade.
não para destruir ou para dizer, você está fazendo errado, você não sabe. E a verdade ela não existe, né? A verdade, ela é contextual, ela é do seu tempo. Então, eu acho que essa coisa, sabe esse amor de mãe, assim? Sabe, que acolhe, que quando você não tem nada a dizer, você dá um sorriso e dá um abraço. Então, assim, às vezes as pessoas vêm dizer umas coisas, umas teologias e vão me, né, assim, umas coisas bem esdrúxulas, mas não é hora de desconstruí-la tanto. O convite é para caminhar com você, né? Posso citar um exemplo aqui, fazer um merchan aqui já de um livro meu. Quando tem aquele texto do Evangelho de Marcos, eu gosto demais daquele texto, e esse texto, olha para você ver, me instigou tanto, que quando eu fiz uma disciplina sobre o Evangelho de Marcos exclusivamente, aí eu me dediquei a esse texto particularmente, fiz um artigo, depois gerou um livro. E aí eu fui trabalhar essa perícope em que Jesus está predizendo a sua morte novamente e fala que vai sofrer e tal. E Pedro, o clássico Pedro, vem e repreende Jesus e fala, mas onde você está com a cabeça? Você não vai sofrer coisa nenhuma, né? Por causa da mentalidade de Messias que Pedro tinha, que era um cara triunfante, um poderoso. E aí, nessa hora, é aquela frase que todos nós sabemos, nas nossas Bíblias, a tradução mais comum é arreda-te de mim, Satanás. Ou, né, afasta-te de mim, Satanás. Pode abrir todas as Bíblias aí que a gente tem, principalmente protestantes, que elas vão nessa linha. E aí, com o professor que eu estudei, que hoje ele até faleceu, cara, né, traduzindo literalmente do grego e tal, Jesus, na verdade, está convidando a Pedro para vá para trás de mim. Então esse é o grande exemplo. Às vezes a gente está caminhando com Jesus, está ouvindo, está aprendendo mais, e aí a gente se torna um obstáculo do projeto do Pai na própria caminhada do segmento do Cristo. Porque Pedro queria impor a sua visão na sua hora, o messianismo que ele tinha para Jesus. Então, quando ele fala assim, Jesus fala, vá para trás de mim, Satanás, ele quer dizer, cara, olha, eu amo você, não quero deixar você não, mas me segue, não queira você determinar o caminho. Então, o convite é para quê? A Satanás é o quê? Adversário, opositor à vontade, aos caminhos do reino. Então, olha, nessa sua fala, você está sendo opositor aqui ao caminho do Pai para mim, ao caminho, ao plano salvífico de Deus. Então, faz o seguinte, vá para trás de mim, segue os meus passos. Então, isso é que eu acho interessante, a gente sempre pensar nessa linha. Tem hora que eu acho que Jesus tem que falar, e está falando isso muito pra gente aí, ó, vai para trás de mim. E tanto é que mais embaixo, nos versículos seguintes, ele fala, aquele que quiser vir após mim, é a mesma expressão do que ele diz para Pedro, vá atrás de mim. Então, eu acho que essa é a grande dica, vá para trás de Jesus. Mas falando de dica, você falou do livro, inclusive foi o livro, eu li esse livro, tive o privilégio. Lembro que você falou. Eu te conheci por conta desse livro. Assim, legal. Foi o Ebenezer, né? Ebenezer fez o sorteio do livro, aí eu ganhei lá no sorteio, aí eu li o livro e falei, meu Deus do céu, a Flávia é fantástica. Me lembro, a gente se conheceu na Redê. Isso, aí eu fui lá falei, não, tem que trombar com a Flávia de algum jeito. Mas nosso merchan foi muito ruim. Fala aí do nome do livro, de como que a gente faz para encontrar, como é que a gente faz para ter acesso a ele. Então, o livro foi lançado pela Fonte Editorial com o nome O Messias Revelado. O subtítulo eu até esqueci, vou pegar daqui a pouco. Mas ele tem, então, pela Fonte, direto comigo, aqui na Redê também, é fácil de encontrar. E outros títulos lá também. Isso é bom. Falando de outro livro, não sei se você acabou de fazer merchan, fiquei sabendo que você escreveu um livro sobre o Jó, da Bíblia. De bate-ponto, você queria fazer uma apresentação básica do livro, um resuminho para quem está nos ouvindo? Joia. Então, o livro de Jó também é outro livro muito instigante, né? O Gibran até tinha falado uma frase, como é que é? Eu estava pensando sobre as histórias falsas ou as mentiras, ou o que eu aprendi errado sobre o livro de Jó, porque
aquilo que a gente está falando, né? Os óculos de leitura sobre os livros de Jó são sempre os piores possíveis, né? É a questão da tradição, né? A gente vai lê-lo já com a tradição. Então, eu aprendia sempre, né, que o livro de Jó falava de um Jó muito paciente, que perdeu tudo e ficava tranquilão, mas depois foi totalmente restituído e eram sempre bens materiais, né? Bom, e aí eu fui também estudar esse livro, estudar com pessoas que se debruçam aí na questão da sabedoria no Antigo Testamento, e é encantador e maravilhoso. Esse livro ele vai contestar, de fato, essa teologia da retribuição que faz essa linha de construção em todo o Antigo Testamento. Por exemplo, essa teologia deuteronomista, 1 Reis, 2 Reis, fez o que era mal perante do Senhor, e aí, então, foram castigados, não sei o que. E aí, essa teologia da retribuição, que estava em voga, é questionada pelo autor do livro de Jó. A questão fundamental é, a teologia da retribuição, ela não dá conta de responder a todas as demandas da vida. Tudo que acontece na nossa vida não tem resposta na teologia da retribuição. E aí o livro começa de uma forma muito interessante. O Satã, que é, de novo, o adversário, não é essa personificação do mal, ele vai e diz, olha, Jó é temente. Ele não questiona se Jó é ou não temente a Deus, fiel a Deus. A questão dele é a motivação da justiça de Jó. Quer dizer, não, a motivação dele é porque ele é justo porque o Senhor o protege e o farta de bens. Então Jó era um homem que tinha de tudo. Prosperidade, família, era um homem corretíssimo. E aí, Deus então, né, lá na novela bíblica, ele vai permitir esse infortúnio então na vida de Jó para provar para o Satã qual era o tipo de religiosidade de Jó, se era interesseira ou se era gratuita. Quer dizer, ele perde tudo sem causa. O texto deixa claríssimo que até pelos filhos dele ele oferecia sacrifício por eventuais pecados que pudessem cometer. Então ele perde tudo sem causa, e aí Deus ganha a rodada, porque ele aposta no homem. E aí Jó perde tudo e diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ok. Só que até aqui na primeira parte, nessa moldura do livro, a gente tem um Jó paciente. E depois que os amigos de Jó, num primeiro momento, o consolam de uma forma respeitosa, em silêncio, depois eles começam a questionar, começam a interrogar. Depois que Jó faz ali um solilóquio ali, aí eles começam, não, mas você está vivendo... Porque aí esse Jó resignado, paciente, ele tem fim. Ele vai começar a questionar. Mas ele não questiona, não é a Deus, ele questiona essa teologia sustentada pela tradição, pela religião oficial. E essa caricatura de Deus que fizeram através dela. Então ele vai falar, por quê? O que aconteceu? Eu não pequei. E os amigos falam, não, você pecou. Porque eles tinham. Porque ou o Jó estava errado ou Deus estava errado. E interessante é que a grande questão do Satã é possível uma religiosidade gratuita ou não? E aí o Jó vai questionando, e os amigos dele vão repetindo, com poucos progressos, as mesmas falas, os mesmos discursos, defendendo a Deus, defendendo a teologia da retribuição, e no final, então, Jó consegue, pelo seu apelo, a fala de Deus, né? E aí Deus responde, acrescentando tantos outros enigmas à vida de Jó, e não, de fato, resolvendo aquela situação. Então, o que isso diz para nós? Olha, o encontro do homem com Deus é o encontro de duas liberdades. Deus não é refém daquilo que a gente faz. Por quê? Se eu faço o bem, Deus tem que me dar o bem. Se eu faço o mal, Deus tem que me dar o mal. Esse Deus é um ídolo, porque ele é refém das minhas atitudes. E o meu encontro com Deus também, eu também tenho que ter a minha liberdade de fazer essa opção.
Então é um encontro de duas liberdades. E aí que nós vamos nos deparar com a grande questão da resposta de Deus a Jó. Nós temos que aceitar a nossa condição criatural. Então, há questões para as quais não teremos respostas. E no nosso meio evangélico protestante, o que a gente mais vê é que todo mundo tem resposta para tudo na ponta da língua. Ninguém diz, eu não sei. Eu não sei. Isso a gente só pode render o coração aos desígnios do mistério divino. Então, essa é a experiência do mistério que, enquanto criatura, nós podemos e devemos fazer, e é isso que vai nos acalentar. Qual que é o problema na questão lá no Jardim do Éden? Que o homem quis determinar o que era o bom e o que era o mal. Então, quer dizer, a gente nunca quer se colocar na condição de criatura, mas a gente quer ser criador. Então, o livro de Jó, estou dando só uma pincelada aqui, mas ele é um livro belíssimo e ele traz uma resposta, uma catequese para um povo que vivia um tempo de grande infortúnio. Aquele povo que tinha voltado do cativeiro babilônico, que estava lá lutando para reconstruir tudo, e eles viviam uma escassez muito grande. E eles não estavam tendo condição, e eles falavam o seguinte, olha só, nós somos o remanescente do Senhor, nós nos dispusemos a voltar para a reconstrução e a gente está ferrado, a gente não está conseguindo, a gente não tem condição. E aí eles estavam questionando, né, de que lado aqueles que ficaram para lá na Babilônia estão melhores do que nós. E aí vem essa catequese dizendo a eles assim, olha, a gente ama a Deus porque Deus é amável, não é porque Ele fez isso ou faz aquilo, porque Ele nos farta de bens, etc e tal. Não, a bênção já está no temor ao Senhor. E até um teólogo muito respeitado, o padre Jaldemir Vitório da FAGE, ele tem um artigo que ele comenta então, né, sobre esse livro também, e ele diz, e interessante a gente observar que em todo o tempo da fala de Jó, Jó não pede restituição alguma de bens. Ele só quer entender como que pode essa teologia da retribuição não estar funcionando na vida dele porque ele não tinha, tão classicamente aqui, cometido um pecado que justificasse tamanho infortúnio. E no final do livro é colocada uma restituição a Jó. Então aí sim intitula um monte de teologia, né? Vem que Deus vai te restituir em dobro e não sei quantas vezes. Aquilo ali, segundo os estudos literários, linguísticos, foi um acréscimo bem posterior. Talvez alguém inconformado com aquele final, pô, já termina sem nada, só dizendo que, né, aquele negócio bonitinho, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Não, tem que dar uma monetizada nesse negócio aí, né? Então, senão o livro perde todo o seu valor, se a gente fundamentar nessa restituição aí. Porque a verdade está nessa experiência do mistério que Jó fez. Eu te via de ouvir falar, quer dizer, da teologia de segunda mão, da tradição. Agora os meus olhos te veem porque ele fez a experiência do mistério. E aí tem um texto lá que ele diz, eu vou pôr a mão na boca e calar, porque eu falei apressadamente do que eu não sabia. Então o bonito não é ter resposta para tudo, não é ser apressado para dizer o que Deus quer, o que Deus faz, o que Deus não quer. O bonito é a gente se calar diante dessa imensidão que é Deus. É como eu citei outro dia, eu gosto muito dessa frase do Paul Tillich, que ele fala, Deus está para além de Deus. E a gente tem que acolher essa questão de que nós nunca vamos conseguir abarcar a totalidade disso que nós chamamos Deus, que é esse mistério original, que é esse mistério criador, né? Que é essa ruá. Então, eu guardo muito essa questão do livro de Jó, principalmente nos nossos dias atuais, para combater, né? Ou para desnudar essa teologia da prosperidade e afins, que faz de Deus um ídolo, a religião uma mercadoria a ser consumida, né? E perde o sentido do amor, do encontro de liberdades e de amar a Deus porque Ele é amável. E vocês já repararam que essa mesma concepção que a gente tem para relacionar com Deus, a gente tem para relacionar com as pessoas, as relações interpessoais. Claro. E as relações interpessoais vão gerando uma gama, uma teia de interesse. Não tem doação, não tem reciprocidade, não tem entrega, não tem doação, dádiva. Né?
é uma gama de interesse. Hoje a gente às vezes fala assim, fulano tá me dando esse presente, ai meu Deus, vou ficar devendo, esse negócio vai me custar caro e tal. Porque essa coisa louca, né? E pensar que Deus deu pra gente a vida e tudo sem nada em troca. Outro dia, claro que eu não quero nem entrar nesse mérito, que eu não tenho nem competência para fazer essa avaliação, mas outro dia estava na terapia e o psicólogo que estava me atendendo falou sobre que a troca não estava justa, sobre os problemas que eu estava falando com ele com relação às minhas relações pessoais. Aí ele falava, não, Felipe, você está se sentindo sobrecarregado porque não é uma troca justa. E ele começou a me fazer enxergar o que seria, de fato, uma troca justa dentro disso que você está falando. E aí, claro que talvez seja uma infantilidade minha, mas eu saí de lá pensando assim, mano, esse cara não sabe o que é atender um cristão. Porque eu não estou fazendo nada por troca. Eu queria um outro tipo de auxílio, né? Mas enfim, falando do livro de Jó, eu achei fantástico o que você estava falando. Vamos dizer assim, desse fechamento hollywoodiano, que tem que ter um final feliz, porque isso enseja um comentário absurdo justamente do contrário da proposta do livro, que reforça exatamente essa teologia que o livro vem para tentar desconstruir. E você vai pensando que retribuição existe ao Jó, a tudo aquilo que ele perdeu. Não há nova família, não há novos filhos que substituem. Então, assim, até essa reconstrução, ela é meio que um Frankenstein mesmo ali, né? Uma coisa forçada, humanitária, né? Você perdeu um filho, uma mulher, vou ter um novo filho, uma mulher, e aí? Não há substituição. É uma coisa curiosa, mas dentro dessas mentiras que a gente ouviu do livro de Jó, eu queria, de repente, tentar costurar com você uma questão assim, a presença, né, igual você disse, houve esse momento dessa troca de chave, de um Jó que começa a ser mais questionador, talvez, a partir da presença dos amigos, questionando a vida. Será que talvez, eu não sei se isso também foi objeto do seu estudo, mas será que talvez essa também não seria uma crítica do livro a essa construção da tradição feita a partir dessas pessoas que têm a fala, né? Talvez esses amigos de Jó são esses caras que estão ali no governo, que estão ali no poder, que é o pastor que vira para você e fala, mas você não deu dízimo essa semana, mas seu marido bebe por conta disso, e culpabiliza o tempo inteiro, talvez uma teologia da culpabilidade da própria vítima, não sei. Como é que você lida com isso? Exatamente, ótima sua fala. Por exemplo, uma vez nós fomos assaltados na nossa casa e foram 2 assaltos em menos de um mês. E no segundo, nos colocaram assim, de refém, eu com 2 crianças pequenas, e levaram a casa toda. A gente tinha 2 carros, um maior, eles iam enchendo, levando. E assim, aí no final, a gente, alguns dias depois, fomos visitar uma senhora que já estava assim, bem debilitada, a idade avançada. Ela virou e falou assim com a gente, se tinha alguma coisa errada na nossa vida pra gente merecer uma coisa dessa. Eu falei, errada tem na nossa sociedade, né? E aí, eu me lembro também, Gibran, do Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, que ele está justamente questionando a prosperidade do ímpio. Ele fala, como é que pode isso? Por quê? Porque lá não se diz que quem for fiel a Deus vai prosperar e quem for infiel não vai prosperar? E aí ele está se deparando com uma vivência contraditória. Então, gente, o fato é a gente colocar aqui, a gente culpa a vítima, por exemplo, você perde questões mais pessoais, mas seu marido te largou, você fez uma escolha errada, você perdeu o emprego, você não foi fiel no dízimo. Então, assim, é o que eu tô falando, a gente quer dar resposta para tudo. E aí é a experiência que Jó fez de eu vou colocar a mão na boca, porque em se tratando do mistério divino, as coisas não são causa e efeito como a gente gostaria que fosse até, porque aí a gente não perde o controle. Eu já tive pessoa muito próxima a mim que disse, eu estou prosperando pra caramba, não posso deixar de dar o dízimo para não perder tudo isso que eu estou adquirindo. Então, uma relação com Deus por interesse.
Deus deu, Deus levou, bendito seja. Quer dizer, ele nem está dando resposta assim, se é Deus, se não é Deus. Quer dizer, tudo Deus está vendo, bendito seja o nome do Senhor. E aí a gente, por exemplo, que vive num país subdesenvolvido com uma partilha, né, com uma renda totalmente má distribuída, concentrada na mão de pouquíssimos, você vai e fala pro pobre que ele é vagabundo, que ele é preguiçoso. O mendigo da esquina tá ali, você fala, vai trabalhar, você é um cara novo, forte. Gente, a gente não sabe a história dessa pessoa que nasceu muitas vezes já numa família totalmente destruída, sem uma alimentação mínima adequada, sem uma condição de orientação para a vida, uma miserabilidade que não dá a ele a condição de consciência da sua própria história. Então é como o Felipe está falando, é fácil demais para quem está no poder usar essa teologia e dar a explicação. Agora eu quero ressaltar aqui algo muito interessante, que no final do livro Deus vai dizer assim, que os amigos de Jó não falaram acertadamente sobre ele. E aí eu acho muito legal que a gente tem 40 capítulos, as falas ali dos amigos de Jó. Então, não pegue um desses para pregar, meu irmão. Porque Deus diz que eles não falaram acertadamente sobre ele. Quer dizer, Jó que questionou, que esbravejou. Jó não tinha uma outra teologia para colocar no lugar daquela, mas ele percebeu que aquela não dava conta da vida. E os teólogos oficiais, eles questionavam a vida e não o dogma. E a gente tem que questionar o dogma a favor da vida. O que a gente está vendo na rua? Você sai na rua aqui, você vê gente passando fome, você joga o lixo à noite ali, tem gente aqui que vem abrir seu lixo para ver como sobrevive. Então quer dizer, peraí, você vai salvar e falar que aquele pedinte ali, aquele passa fome, está passando fome porque ele pecou? Tá mais fácil ser porque nós pecamos, né? Com a nossa concentração de renda, com o nosso egoísmo, essa coisa louca do materialismo que a gente está vivendo hoje. Bom, mas fato é, eu gosto sempre de dizer que uma vez um irmão me procurou no final de uma reunião mostrando um texto do livro de Jó. Não lembro o que ele questionava, não era nada que eu tinha falado e tal, mas ele está assim, porque esse texto fala isso e isso. Eu só dei uma olhada para ver qual era a fala. Era um dos amigos de Jó. Aí eu fui lá no final, falei assim, quem tá falando aqui? Ah, fulano, não lembro mais qual era. Fui lá no final e mostrei para ele o que Deus falou desse discurso dele. Então é muito bonito quando a gente pega a Bíblia, livro a livro, para ler, para auscultar de fato, né? E isso traz uma liberdade para a gente, mas que por um lado é temerária. Porque a gente também viver num universo de incertezas, onde a gente tem mais dúvidas do que certeza, é muito assustador. Não, eu quero ter a certeza de que eu vou ser dizimista e nada vai me faltar. E aí se você tem somente essa, não, eu vou contribuir regularmente e não tenho certeza de nada. Eu até acho que assim, a beleza do evangelho está nisso, porque o convite foi para andar sobre as águas. Né? Então, mas é difícil. Quebrar o semear e colher da ideia do crente médio é absurdo. E é necessário. Eu achei legal você terminar com essa fala sobre os amigos de Jó, explicando no final do livro, que a primeira vez que eu tive que eu rompi com essa teologia dos amigos de Jó, foi lendo um livro do Caio Fábio, falando Sem Barganhas com Deus, que ele faz um paralelo entre o livro de Jó e Eclesiastes. Aí ele vai comparando os dois, tá vendo? A vida em si não tem uma questão de causa e efeito. Então, quem tá certo nessa história é o questionamento de Jó e não o dogma. Sim. Aí, a primeira vez que eu ouvi isso, foi bem difícil entender isso, porque eu lia as outras passagens da Bíblia e ficava, mas e agora? Eu vou seguir o que o Caio Fábio me ensinou através do livro de Eclesiastes e Jó, ou eu vou pegar algumas pinceladas do Novo Testamento que falam que eu tenho que fazer para ser abençoado? Mas eu abracei essa ideia de mas que depois a gente vida, deve checar essas outras mensagens aí do Novo Testamento. Sim. Não lembro. Mas é tudo recorte de frases soltas. E aí ela sempre quer legitimar essa ideia de ter o controle do divino e tal. É complicado.
Flávia, a gente tem um quadro aqui nesse programa que é o Dica de Coisas que eu indico. E a gente faz sugestão de textos, livros, filmes, músicas. Sou suspeito para falar porque eu acho que você deveria indicar os seus livros, né? Mas, além das indicações dos seus livros e tal, quais são as coisas que você indica? De livro, eu vou me deter basicamente em um hoje. É uma indicação ousada, assim, não sei se eu deveria fazer, mas é que ele que tem sido meu livro de cabeceira de uns meses para cá, que é um livro da Paulus. O autor é Roger alguma coisa. O título dele é Outro Cristianismo é Possível. A Fé em Linguagem Moderna. É belíssimo, porque ele vai trazendo a nossa fé, a fé do cristianismo, para a linguagem moderna. Ou seja, é aquilo mais ou menos que eu estava falando quando você citou de Calvino, Lutero. Eu falei, cada um tinha interpretação com subsídios que eram possíveis naquela época a eles. Essas ferramentas de linguísticas. E aí esse autor ele vai fazer isso hoje com todo o subsídio que a gente tem, todo o conhecimento e ferramenta que a gente tem, a começar, por exemplo, do nosso universo. O que é possível dizer? Ele vai trabalhar a questão do conceito de heteronomia. Por exemplo, existe um outro mundo além desse mundo? E aí, olha, ele é muito interessante para quem já tem uma caminhada assim, né, e está chegando num ponto de fechar a coisa. Não é o fechar que não é o fechar, né? É um fechar, mas assim, para quem já tem uma caminhada, e eu recomendo esse livro bastante. E filme também, eu tenho gostado muito de ver filme. Mas eu escrevi um comentáriozinho sobre 100 Anos de Solidão, em paralelo com aquele filme relativamente recente, Às Cegas, ou Caixa de Pássaro. Então, acho que é muito bonito essa coisa e de perceber que, na verdade, é quem ficar cego, é quem fechar os olhos, né? É quem se colocar nessa condição mais de dependência e muito interessante essa coisa do saber, do não saber, do ver. Acho que esses filmes, assim, dão uma bonita mensagem para nós. Então, Flávia, muito obrigado pelas suas falas. Já estamos quase no final. E aqui, ninguém nos escuta, nós falamos apenas pelas moscas. E como se ninguém estivesse nos ouvindo, quais são as suas últimas considerações sobre essa conversa? Eu só gostaria de me colocar à disposição sempre para servir nesse sentido, né? De estar caminhando junto com quem nos ouviu, quem vai ouvir, né? Quem vai ser indicado para ouvir. Eu gosto muito dessa coisa assim, da disponibilidade para o outro. E lembrando sempre que a gente não tem ninguém numa posição mais elevada. É que no reino de Deus, Pedro, se você não aceitar que eu lave seus pés, você não tem parte comigo. Quer dizer, Pedro, se você não aceitar subverter hierarquias, essa ordem mundana, você não tem parte no reino. Então é aquela coisa assim, o Paulo, quando estava preso, né, lá no fim da sua trajetória, eu acho um texto bonito que está em Timóteo, que ele pede para que Timóteo lhe levasse um manto, porque era um calabouço frio, né? Então você pensa, gente, não aquele cara, o apóstolo das nações, a gente fala de Paulo hoje, a gente enche a boca assim com aquela ideia triunfalista, né? E ele estava simplesmente precisando de um cobertor. Então, nesse mesmo sentido que eu gostaria de concluir com essa disponibilidade para levar cobertor, que eu também nunca saia desse lugar de saber que eu também preciso de um irmão, de uma irmã, de um companheiro de fé, de caminhada, para trazer um cobertor. Então é sempre nessa linha, nessa horizontalidade, de relacionamentos, de igualdade, de fraternidade. Mas a minha palavra final é essa, sabe? É a questão do amor, que é uma atitude. A gente não tem que ninguém competir com ninguém, querer ser maior que o outro, falar mais bonito, saber mais. Isso não vale nada, né?
se conhecesse todos os mistérios, falasse todas as línguas e tudo mais que a gente pode dizer hoje, se não tiver amor, nada disso me adiantaria. Então, eu quero agradecer muito vocês por esse carinho, esse convite, né? E me colocar realmente à disposição. Deixar aqui um beijo grande para os nossos ouvintes, mesmo que sejam as moscas. Ou nem elas. Ou nem elas. Para vocês, muito obrigada. E onde que a gente te encontra, Flávia? Você quer deixar seu contato, sua mídia, seu e-mail? Se alguém quiser ter acesso aos seus livros, será que tem algum e-mail que pode contactar? Sim. Facebook? Como é que faz para encontrar a Flávia? Eu tenho um Facebook aí, mas só para brincadeira mesmo. Mas o e-mail é certeiro de encontrar, de fala, lgflavia@hotmail.com. LG porque meu nome é Flávia Luísa Gomes. Claro. Aí fica mais fácil de conseguir acesso ao seu material. Isso, com certeza. Convidar para palestra. É um prazer estar dialogando. Nós fechamos aqui mais um RPcast. Tivemos o privilégio de ter a Flávia Luísa Gomes aqui conosco. Falamos um pouco da trajetória dela, da visão que ela tem sobre a teologia bíblica. Fizemos um recorte também sobre o livro que ela lançou, sobre o livro de Jó. Você pode acompanhar tudo isso aqui no nosso canal, o reinepessoa.com.br, e também nas mídias digitais, no Spotify, no seu podcast player. Espero que você tenha curtido. Deixa aí sua pergunta, deixa aí seu comentário e até o próximo. Aquele abraço, falou, valeu! Esse podcast foi editado por Felipe Bubarelli. Por Felipe Bubarelli. Por Felipe Bubarelli. Por Felipe Bubarelli. Por Felipe Bubarelli.